O evangelho deste domingo começa com um pedido dos discípulos. Aumenta-nos a fé. Volte um pouquinho atrás no evangelho e veja o contexto, que é muito importante. Jesus tinha acabado de falar sobre a necessidade do perdão e devemos sempre perdoar. Esse tema do perdão é um pouco indigesto para os apóstolos, pois eles são formados numa mentalidade do olho por olho, dente por dente, e creem que a vingança é até necessária moralmente e religiosamente para corrigir o pecador. E Jesus Cristo fala em perdoar. É uma coisa difícil de entender. Pois então eles, para desviar o foco, eles entram com essa pergunta um tanto deslocada do contexto e pedem para que Jesus aumente a sua fé. Neste pedido está implícito a concepção que eles têm de fé como uma espécie de um superpoder, onde o que importa é a quantidade. Jesus, ao invés de falar sobre a importância da quantidade, vai falar que o importante na fé é a qualidade. E vai dar a resposta, como era seu costume, com uma pequena parábola, dizendo: se tivesses fé como um grão de mostarda, direi a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedeceria. Ora, ele lança a mão aqui de duas plantas. A primeira, a crença naquela região era de que a mostarda era a menor das sementes, mas que plantada dava na verdade um arbusto, né? Um arbusto até de tamanho médio. Então era impressionante como uma coisinha pequena pode resultar em algo grandioso. E depois, esta outra árvore, a moreira, ela é uma moreira brava. Ela era uma árvore que tinha muita raiz e era um estorvo para o camponês, que tinha que arrancar aquele estoco para plantar. E difícil então de acabar com ela. Agora é capaz de arrancar ela com raiz e tudo e transplantar-se no mar. Para Jesus, a fé não é algo que depende de Deus, mas é algo que depende de nós. Pois é a resposta que o homem dá ao plano amoroso de Deus, o Deus misericordioso, o Deus que é Pai. Esta abertura ao plano de amor divino é que vai fazer a grande transformação no mundo. Depois Jesus Cristo nos conta outra parábola, contando a história dos servos que trabalham no campo, o trabalho duro, pesado, mas que quando chegam em casa não vão descansar nem comer antes de prepararem a comida para o seu senhor e cuidar do seu senhor. Depois eles têm que dizer: somos servos inúteis. Para interpretarmos esta parábola, só é possível se você levar em consideração a parábola que ele contou anteriormente, que é o oposto desta parábola. Naquela parábola, ele fala que o Senhor foi numa festa de casamento, voltou, e quando encontrou servos vigilantes, ele passou e serviu aos servos. É claro que ali está falando da Eucaristia, e está falando da nova relação que Jesus propõe para com Deus, que não é mais uma relação de serviço, mas uma relação filial, uma relação amorosa com Deus. E aqui, esta parábola, ela está falando da servidão da lei. A relação que o povo hebreu tem com Deus é uma relação de servidão, porque eles acreditam que os preceitos da lei, a guarda dos preceitos da lei é que vai levar o homem até Deus. Então veja bem, se você não levar em consideração aquela parábola anterior, você vai pensar que isso aqui é a pregação de Jesus. Não, essa aqui é o contrário da pregação de Jesus. Jesus justamente quer superar esta relação servil do homem com Deus e no seu lugar propor uma relação filial, onde Deus misericordioso vem até o homem para salvá-lo, superando então a observância da lei. É a Eucaristia que vai tomar o lugar da lei. Amém.